Porque uma das coisas que eu vi, Betina, não importa se o e-commerce é grande ou é pequeno. A maioria dos e-commerces não tem 3 coisas. Ou eles não têm gestão. Não tem gestão. Tipo assim, não olha números, não tem meta, sabe? Ou não tem estratégia, sabe? A pessoa tem até a meta, mas ela não sabe como alcançar. Eu quero vender 1 milhão. Cara, como é que eu faço isso? Quantos produtos eu preciso ter? O que eu vou vender? Qual... Exato, não tem, né? E o terceiro ponto é não se basear em dados, em números. O máximo que as pessoas olham é a minha taxa de conversão, entendeu? E olhe lá, porque a maioria às vezes nem sabe, né? Agora fica o questionamento aí pra você. Você sabe qual que é essa taxa de conversão, né? Quanto dos cartões que passam lá no seu site, quantos convertem, né? Quantos são aprovados, assim, acho que até aproveitando, Mago, o que um grande e-commerce, podemos trazer o exemplo da reserva aí, 1 milhão por dia, olha todos os dias, né? O que é preciso olhar todos os dias? Quais são os dados? Porque eu acho que para quem está nos ouvindo, muitas vezes olha lá, a venda, o CPA e aquilo ali. Perfeito. Né? Eu sempre vou me basear em 5 métricas. 5. Que todo e-commerce para mim tem que olhar. Primeiro, vou sempre partir de um princípio, tá? Vamos fazer uma continha de padeiro aqui. Se eu tenho que vender R$1 milhão, essa é a minha meta. Vamos imaginar. R$1 milhão. Seja no mês, seja no dia, seja no ano, não importa. R$1 milhão. Para mim fazer 1 milhão, a venda ela é uma consequência, Betina. Ela não é o que a gente deve focar. Como assim, Margarida? A gente não tem que focar na venda. Vou explicar. Venda é igual peso. Tem uns que querem diminuir seu peso, tem outros que querem aumentar seu peso, né? Então, se você focar no peso, você não vai conseguir chegar lá. Sabe por quê? Porque você subir na balança não faz você perder peso ou aumentar o peso. O que faz é você ir na academia. O que faz você perder peso é você cuidar da alimentação. Então, a gente olha não no resultado, mas a gente foca no que dá resultado. Então, e o que dá resultado? Para mim conseguir R$1 milhão, eu preciso de um ticket médio. Ponto. Então, se eu tenho um ticket médio maior, eu consigo chegar mais rápido, porque eu preciso de menos pedidos. Se eu tenho um ticket médio menor, eu preciso de mais pedidos. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, Betina, eu preciso de pessoas entrando no e-commerce. Qualquer negócio precisa de pessoas para mim vender. Claro, ninguém vai chegar um belo dia e dizer, opa, hoje eu vou entrar aqui no e-commerce do Mago porque eu quero Que comprar. vontade, né? Abri um e-commerce ontem. Ninguém conhece teu e-commerce. É como uma loja no deserto. Então, eu preciso de gente. Quantas pessoas eu preciso para vender R$1 milhão? E aí, faz a continha. E aí, como nem todo mundo que entra no e-commerce compra, eu preciso de uma taxa de conversão. Então, eu preciso de visitas. Dessas pessoas, um percentual vai comprar, que é a taxa de conversão. E dessas pessoas que comprarem, elas vão comprar um ticket médio. Então, só aqui são 3 métricas. Sessões, que é as visitas, taxa de conversão, ticket médio. Para mim trazer pessoas, eu preciso investimento. Para mim trazer mais pessoas, tráfego. Então, eu cuido do investimento. Só que a gente sabe, e aí falando agora um pouquinho da AppMax, nem todo mundo compra, paga. Nem todo mundo que efetiva uma compra, efetiva o Pix, paga o boleto, ou dá problema no cartão, ou problema de fraude. Então, a gente tem o que a gente chama de percentual de aprovação. Porque a gente faz 1 milhão e aí aprova 50%. Pronto. Tá ferrado. Você já perdeu 50% da tua receita aí já. Só vai pingar 500 mil. Só vai pegar. Então, você tem que olhar pra métrica, que senão a gente só fica no bruto e não vai pro líquido. Então, ou às vezes a galera só fala assim, eu quero vender 1 milhão. Cara, se você tem 50% de quebra, você tem que fazer 2 milhões. Então, você tem que fazer o dobro de tudo isso. Então, são as 5 métricas que eu olho. Percentual de aprovação, investimento, ticket médio, taxa de conversão e sessões. É o que todo e-commerce devia olhar. Esses são os big numbers que a reserva olha, que a Lepochiche olha, e que os pequenos têm que olhar, porque é o básico. Claro. Porque se você não está batendo a meta, você tem que saber se o problema é, será que está faltando visita? Ou será que o ticket médio baixou? Ou será que minha conversão tá ruim?
Exato. Ou será que meu site tá ruim, porque eu tô levando um monte de gente pra lá e a pessoa não tá nem Perfeito. colocando no carrinho o produto. E aí, através dessas métricas, para cada uma dessas métricas, um plano de ação. Ou alguns planos de ações. E aí que você consegue crescer o seu resultado. Então, por isso que você tem... Hoje, por exemplo, muita gente está se perguntando agora, nesse momento, fala assim, Mago, eu não consigo crescer meu e-commerce. Você já tem que ter na ponta da língua e saber o problema. Sabe que o problema do seu e-commerce é visita, taxa de conversão, ticket médio ou a percentual de aprovação? Porque cada um deles é um modo operante diferente. Cada um é um plano de ação. É um plano de ação. Então, se, por exemplo, o teu problema é sessões, você tem que investir mais em tráfego. Se o teu problema não é sessões e é conversão, ou tá mandando tráfego sujo, ou a gente tem que ajustar o teu e-commerce, entendendo que... Algum problema na loja. Na loja, em que step tá parando. O pessoal que nos acompanha, assim, quem ainda não percebeu, eu gosto muito de dados, né? Eu gosto muito, acompanho, desenvolvi muita coisa na AppMax na parte de dados. E é legal que tu falou... A gente tem esses 5 big numbers e depois dentro desse big number eu posso ainda detalhar mais. Vai mergulha. Mas o beabá, o básico, se eu tiver controle sobre esses 5, eu consigo fazer plano de ação para atuar. E aí, por exemplo, minha conversão tá ruim. Cara, se eu não tô convertendo, eu tenho que entrar a fundo e detalhar, entender mais a fundo o que tá acontecendo, aonde que tá o problema, né? Eu uso muito e a gente usa muito lá dentro o dado para fazer o diagnóstico. Então, eu digo assim, cara, o dado ele não vai te dar a resposta pronta, ele vai te dar o caminho, ele vai te apontar. Depois, tu entra mais a fundo, detalha. Vai mais a fundo, né? E aí a gente consegue depois fazer os planos de ação. Mas se eu não tiver o diagnóstico correto... Não tem como. Não tem como. Meu plano de ação não vai ser assertivo. Muita gente chega lá pra mim e fala, Mago, eu não tô conseguindo vender, não sei por quê. Eu falei, pois nem eu. Temos que olhar pros dados.